Empreender na bolsa é uma forma simples e segura para se tornar dono do seu próprio negócio. Meu nome é William Cruz e eu sou do canal Dinheiro e Companhia. Se você não é inscrito no canal, já faz sua inscrição e deixa seu like no vídeo, que assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e vai alcançar mais pessoas, tá bom? As vantagens de se investir na Bolsa de Valores são infinitas. Quando a gente fala de empreendimento, a gente sempre pensa num capital inicial que você investe num determinado negócio que você entende, tá? Por exemplo, você vai montar uma lanchonete, uma cafeteria, uma loja de roupa, enfim, uma mecânica ou coisas do gênero, certo? Um empreendimento próprio, uma fábrica, uma fabriqueta, ou então uma lanchonete com delivery, ou então até canais digitais, né? As vantagens da Bolsa de Valores, para começo de conversa, como primeiro empreendimento, é infinitamente mais interessante do que empreender como loja física, por exemplo, né? Você pode ser sócio, através da Bolsa, de empreendimentos sólidos e gigantescos. São empresas grandes que estão no mercado há muitos anos e que detêm grande parte do mercado em que elas atuam. Você se torna então sócio sem os riscos iniciais de um empreendimento. Um microempreendedor, por exemplo, ele tem uma grande chance de quebrar nos primeiros 2 anos. Não sei se você sabe, as microempresas nos primeiros 2 anos, 80%, 60%, ou seja, mais da metade dos empreendimentos nos primeiros 2 anos fecham as portas, por conta de desconhecimento de administração e tal. Então, na Bolsa de Valores, você tem a chance de ter bons investimentos ou bons empreendimentos para que você possa investir o seu dinheiro e ter uma rentabilidade mensal, anual ou semestral, enfim, de uma forma muito mais segura, né, do que o próprio negócio. Uma vez que você escolhe empresas consolidadas, empresas boas pagadoras de dividendos, altamente lucrativas, você vai se tornar sócio de um grande negócio na parcela da sua capacidade financeira. Isso é mais interessante. Vamos dizer que você não tenha condições de empreender e montar o seu próprio negócio, mas você pode se tornar sócio na medida das suas posses. Então, hoje, com R$50 você monta uma pequena carteira de ativos na Bolsa de Valores, né? Boas empresas, inclusive. Tá? Basta você estudar um pouco sobre isso. Agora, se você tem um salário, você não precisa abandonar o seu trabalho para se tornar um sócio de uma grande empresa. Basta você determinar e destinar parte da sua renda mensal para os seus investimentos. Então, e aí você vai crescendo rumo à sua liberdade financeira, a ponto de você chegar num determinado momento e saber exatamente quanto estimadamente quanto você vai ganhar naquele ano, divide por 12 essa rentabilidade, e aí você tem os seus gastos pessoais vezes 2, mais ou menos, você teria a sua liberdade financeira. Se você tem um salário, você não precisa deixar ele, você não precisa abandonar o seu emprego para ser um empreendedor da Bolsa, né? Agora, vamos supor uma outra situação. Digamos que você seja dono do seu próprio negócio já, você tem uma loja de roupa, uma cafeteria, ou seja lá qual for o empreendimento. Você pode pensar em ampliação, talvez você já até tenha pensado em abrir uma segunda loja, um outro ramo de atividade, enfim, você pode pensar nessa ampliação como outras fontes de renda, né? E aí você pensa nisso como a Bolsa de Valores, como uma outra fonte alternativa de renda, para que você tenha essa diversificação da renda. Lembrando aqui que essa ideia é como se você tivesse aberto um novo empreendimento ou mais uma fonte de renda, um outro negócio, sem os riscos do início, né? Sem os riscos iniciais de abrir um determinado fazer um determinado empreendimento, realizar o empreendimento, abrir o negócio e ter aqueles riscos iniciais, né, do investimento, sem aquela obrigação de dar certo. Você já deu certo, você escolhe a empresa que já deu certo e
aporta dinheiro nela. É uma eliminação, você elimina uma ansiedade, sabe aquela ansiedade de que eu tenho que dar certo porque senão eu vou perder tudo. Então quando você abre um negócio, você não tem como diversificar. Você abre um negócio, você investe todas as suas fichas naquele negócio. Na Bolsa de Valores você tem a chance de escolher um mix de empresas boas e você distribui o seu patrimônio naquelas empresas. Isso dá segurança. Da mesma forma que você pode diversificar a fonte de renda. Então, no caso, se você tiver um negócio ou for assalariado, independentemente de um caso ou de outro, você se torna, investindo em ações, você se torna sócio daquelas empresas e você obtém fontes de rendas alternativas. E para a gente fechar nossa conversa agora, de hoje, nesse vídeo, a maioria dos milionários, essa é a informação mais importante desse vídeo, tá? Se você está aqui comigo, eu agradeço de você estar aqui, esse é um brinde especial, tá? A maioria dos milionários que existem, eles possuem mais de uma fonte de renda, isso é estatístico, ele tem mais de duas. Tá? Então, quando você se torna, você tem diversificação da sua fonte de renda, quando você tem várias fontes de renda, você passa a ser um propenso milionário. Isso é muito interessante, é estatístico, é a chamada diversificação da renda. Você diversifica a fonte de renda, você não tem uma só, porque se tiver uma só, se der um problema, por exemplo, você só é empregado e você não tem outra fonte de renda, se o teu patrão invocar com você e mandar você embora sem justa causa nenhuma, eu não quero mais você, eu não quero mais seu trabalho, pode ir embora, muito obrigado, tô aqui os seus direitos, paga, não sei o que, paga tudo que tem direito e você está na rua da amargura. Aí você não tem mais fonte de renda, entende? Qual é o problema? Você é dono do seu próprio negócio, aconteceu um problema, você não tem reserva, você se lascou. Então você tem que ter fontes alternativas de renda, assim como quando você investe em ações, você tem que diversificar as ações, que isso é a diversificação, você pulveriza em várias empresas para que você, se tiver um problema nessa fonte de renda, você não seja prejudicado no seu patrimônio inteiro, né? Agora, se você então é assalariado, empreendedor, profissional liberal, seja lá como for, né, saiba, qualquer tipo de profissional, com qualquer rendimento, você pode se tornar sócio da Bolsa de Valores ou sócio das empresas na Bolsa de Valores e ela pode fazer e oferecer a você uma mudança, uma transformação de vida, tá? A sua vida vai ir para um outro patamar, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!